Hoje vamos estar falando nesse vídeo do UX Design, ou mais conhecido como User Experience, experiência do usuário. O que é o UX Designer? Como vocês podem ver, experiência é a experiência do usuário. Seria por projetar experiências de uso encantadores, para fidelizar e conquistar clientes, mas muito mais do que um termo técnico, o UX é toda a relação que uma pessoa tem com um produto ou serviço. Não apenas o design de site, aplicativo ou produto qualquer. Desde o momento que o usuário se interessou por um produto, pesquisou, contou para alguém, comprou, carregou, abriu a embalagem, tocou ou usou, isto é o UX. O UX design não é apenas você pensar que o usuário gostaria e fim de papo. Você deve resolver o problema e gerar valor. Mas como fazer isso? Primeiramente, para isso acontecer, você tem que definir um objetivo. E qual seria esse objetivo? Estudar o comportamento humano e o serviço oferecido para encontrar meios de melhorar a satisfação e a lealdade de seus clientes. Isso é alcançado normalmente por três pilares importantes, que seriam utilidade, facilidade de uso e o prazer. A utilidade seria o quanto é útil o serviço para o cliente, quanto é melhor fazer as coisas usando o serviço e não alguma alternativa. A facilidade de uso é quanto fácil e rápido é usar um serviço, resolver o que for preciso usando-o, e não usando alguma alternativa. Já o prazer, o quanto prazeroso, divertido, interessante e recompensar é usar o serviço e não as alternativas. Então, basicamente, esses três pilares são de usar a utilidade, a facilidade de uso e o prazer. Não qualquer alternativa que aparecer, sim usar esses três pilares para conseguir assim conseguir atingir o seu objetivo. O UX Design também tem suas vantagens. Quais seriam suas vantagens? Seriam a melhora na experiência dos clientes, ou basicamente dizendo a experiência do usuário. Seria a fidelização de clientes, mais eficiência na produção de um serviço ou produto, o aumento da lucratividade e a melhoria da imagem empresarial. Isso são algumas vantagens que a experiência do usuário ou UX Design traz para a sua empresa, assim que foram adotadas. Como o UX é feito? Primeiramente, devemos conhecer o profissional responsável pelo desenho da experiência. Normalmente, esse profissional é conhecido como designer de UX. Parte do entendimento do desafio a ser resolvido. Esse desafio pode ser abrangente como, por exemplo, pensar em toda a experiência de uso de um novo serviço. Ou pode ser reduzido como, por exemplo, pensar na experiência final de um pagamento de um e-commerce. Esse entendimento pode envolver diversas metodologias, mas normalmente inclui pelo menos a entrevistas com usuários e clientes reais do serviço, a entrevista com a equipe da empresa, o levantamento das informações que a empresa e o mercado têm sobre os desafios solucionados são as principais metodologias que todo UX tem que ter para ser criado. Depois do entendimento, o design UX costuma fazer estudos sobre como solucionar o desafio. Aí novamente aparecerá diversas metodologias que podem ser usadas. Algumas que podem ser usadas são a arquitetura da informação, o projeto de interação e o fluxo das tarefas. O que seria a arquitetura da informação? É o desenho sobre como as informações serão distribuídas pelos serviços, exibidas para ajudar o usuário e o cliente a realizar as tarefas necessárias. Já o projeto de interação é o desenho sobre interações de como vão acontecer, de forma a facilitar o uso e gerar um encantamento. Já os fluxos de tarefas é o desenho de como as tarefas vão acontecer, o passo a passo, de forma a alcançar a simplicidade do seu uso. Esses conteúdos podem ser consolidados em documentos, como por exemplo, o Inflames, o desenho esquemático da solução, para apresentar a estratégia da experiência e da distribuição do conteúdo. No caso de soluções digitais, ele pode apresentar um desenho de como o conteúdo será distribuído no site ou aplicativo, por exemplo, como vemos na imagem. Outra maneira de documentar é o Sitemaps, que é o desenho esquemático da distribuição do conteúdo, pelos diferentes pontos de contato do cliente com o serviço, para mostrar assim a hierarquia do conteúdo. No caso digital, cada nó do mapa do site pode ser uma interface do site ou aplicativo, por exemplo, como vemos na imagem. Outra maneira de documentar os conteúdos é o Influx,
que seria o desenho esquemático do fluxo de uso do serviço, para mostrar os caminhos possíveis que o cliente vai percorrer. No caso digital, ele pode mostrar a conexão e o caminho entre as diferentes partes do site ou aplicativo, como vemos na imagem. A escolha dessa documentação depende principalmente do projeto e do profissional UX, assim visando principalmente passar o conhecimento a todos da equipe.